Adelino Andrade havia já publicado diversas obras, pelo que decidiu deixar um livro de memórias apenas à família, em especial aos netos. Mas a Junta de Freguesia das Lajes da Ilha Terceira, vendo a importância do material que ali estava recolhido, decidiu convidar o autor para aumentar aquela obra e também poder apresentá-la a toda a comunidade. Passou assim de um livro de memórias para os netos para um livro de memórias para toda a Vila das Lajes. Tradições e vivências das Lajes, de Adelino Andrade, acaba de chegar ao público. São 24 anos de pesquisa que se juntam à memória do autor para que a história não se perca com o passar do tempo. É a identidade lajense ao pormenor que está nestas mais de 500 páginas com texto e fotografia. Dá vários nomes ao livro. Primeiro foi as Lajes do Ramo Grande. Depois, e mandei fazer inclusivamente um livro que tem feito uma tipografia em Angra, um livro com esse nome. Depois foram aparecendo coisas e eu, como sou um rato de biblioteca e rato de andar à procura de obras antigas e ver o que é que se passa, não é? Fui encontrando mais outros temas. Eu nunca ofereci o livro verdadeiramente aos netos. Mas fez a pensar neles? Não, foi sempre a pensar nisso e eles tinham conhecimento, quando eles iam lá à casa, eu dizia, olha, o livro tem isto, tem aquilo, fala disto, fala daquilo, quer dizer, ir dando conhecimento do livro e que ia falando. Tinha receio e tenho receio que esta juventude que vive apenas agarrada a uma pequena janela que se chama telemóvel, ou computador, ou outra coisa, ou tablet, ou coisa, não é? Que essa juventude, mais tarde, seja a juventude mais analfabeta do nosso planeta. Entre algumas dezenas de capítulos, há um que lhe toca de forma particular, referente à Igreja das Lajes e ao património que se perdeu. Que é aqui o capítulo da Igreja, a Igreja das Lajes. Que eu não vou dizer, foi para mim, foi terrível. Ao longo destes anos todos, eu conheci a Igreja das Lajes com o coreto, que está escrito nos Anais de Ilha Terceira, está escrito também em vários autores antigos, como sendo um dos mais bonitos, dourado, totalmente dourado, e que foi tirado da segunda coluna para fazer o que tem hoje atrás, o coro, em cima da porta de Tapo Vento. Depois destruíram, em 1962 ou 63, destruíram a capela, que é precisamente aqui onde nós estamos aqui, o corpo da igreja está aqui ao lado, há aqui uma porta para a sacristia, havia um outro corpo igual àquela e com uma capela funda, também foi destruído. Depois destruíram o adro que esta igreja tinha. Depois destruíram inclusivamente as escadas do púlpito. Retiraram os frescos todos, no meu tempo, eu estou a falar isto do meu tempo, os frescos das colunas, todas essas colunas que hoje estão nuas, na pedra nua, eram colunas com frescos pintados, estou a ver, portanto, o desenho deles, tudo isso desapareceu. E agora, quando fizeram estas últimas obras, descobriu-se o terceiro ou primeiro altar dos três que foram feitos nesta igreja. Eu apanhei o segundo, que era um altar relativamente pequeno, que tapava apenas a primeira capela, a original, não é? E depois foi feito pelos Rodrigues da Ribeirinha, Salve Rodrigues da Ribeirinha, mestres da Ribeirinha, que fizeram este altar que agora aqui está. Há cerca de 2 anos foram retirados os retalhos fora para reparar e ficou à mostra o primitivo altar que diziam, precisamente, agora o nome, está-me a falhar o nome, as igrejas sociais 82 são terríveis, não é? Portanto, o altar primitivo, que o Pedro Merlin também se refere a ele, mas vem referindo-se aos autores anteriores, não é? Que eram altares muito pequenos em relação ao templo. E esses altares estiveram a descoberto há cerca de 2 anos ou 3, estiveram a descoberto, e eu fotografei-os. Foi o desaparecimento do órgão de tubos desta freguesia, que eu pesquisei em todo o lado e não consegui notícia dele. Sabendo da existência deste trabalho, a Junta de Freguesia da Vila das Lajes achou importante que fosse editado. 2 anos depois desse contacto, é apresentada a obra, melhorada e ampliada pelo próprio autor e descrita como um marco para os lajenses e para o próprio executivo da Junta de Freguesia. O que nós deixamos aqui é realmente
uma frase muito importante que não é minha, que é: uma nação que não esquece o seu passado tem futuro. Repito, uma nação que não esquece o seu passado tem futuro. Esta frase é de William Churchill. Ele fez-la exatamente ao contrário. Ele disse que uma nação que esquece o seu passado não tem futuro. Mas eu acredito que as Lajes têm futuro porque não esquece o seu passado. E hoje, com 530 páginas que são escritas neste livro, Tradições e Vivências das Lajes, nós não esquecemos o nosso passado. Aquilo que está neste livro, que o Rui irá apresentar dentro de seguida, é realmente aquilo como fosse uma mini-bíblia sobre as Lajes. Uma obra fundamental que sai das mãos de um artista multifacetado. É, no meu entendimento, um curioso estudioso. Há muitas pessoas curiosas e há muitas pessoas estudiosas. Eu acho que ele é as duas coisas. Um curioso estudioso. É um colecionador, sem dúvida. É autor, mas é pintor. É artesão. É artista. E pelo contacto que tenho tido com ele, é sobretudo um homem de afetos. Mais do que empresário, foi um verdadeiro empreendedor. Num tempo parco em recursos e em que os cuidados com a saúde não eram o que são hoje. Aplicou os seus estudos ao serviço dos lajenses, ao serviço da população da Ilha Terceira. É um homem de sentimentos e de emoções, de vivências, de retratos, que conhece e descreve a sua terra, a evolução do século XX, ou a evolução no século XX, em pormenor, como poucos o conseguiram fazer até hoje. A apresentação coube ao também lajense Rui Spínola, filho de um amigo do autor. Olha para o livro como um contributo para estudos científicos. É um compêndio de informação e estudo sobre o homem e as suas relações culturais. Constitui-se como um excelente contributo para estudos científicos no âmbito da antropologia cultural e social, já que permite conhecer o homem, as suas relações e vivências sociais e culturais, enquanto elemento integrante da sociedade e nesta de grupos devidamente organizados. O trabalho que o autor nos apresenta é, de facto, em primeira instância, um trabalho de campo. E já agora um trabalho de campo que durou mais de 20 anos e que se insere na antropologia cultural. Observação direta, recolha de testemunhos orais, recolha e análise iconográfica, imagens, documentação paroquial, institucional e até pessoal, totalizando mais de 700 fontes documentais aqui publicadas. 700 fontes documentais. Dei-me ao trabalho de contar. Ou seja, um manancial de informação vastíssimo, que doravante fica disponível ao leitor e à comunidade científica. Um trabalho que só encontra paralelo em alguns escritores e autores descendentes do século XX, como Augusto Gomes, Borges Martins, também preocupados com o registro da atividade social e cultural da Ilha Terceira. É um livro, na minha ótica, que em paralelo com a obra também do ilustre lajense Dr. Avelino de Freitas de Menezes, intitulada Lajes da Ilha Terceira, Aspectos da sua História, completa a história das Lajes, das suas gentes, das suas instituições, da sua cultura. É a identidade coletiva que aqui se sobrepõe. Diz o autor, cito: desde que cheguei às Lajes, lembro-me de ver ao sábado aparecer à porta uma menina a fazer a recolha do chamado ovo do sábado. A igreja nomeava um número de senhoras, meninos e meninas, que ficavam incumbidas de percorrer toda a freguesia, tomando cada pessoa ao seu cuidado uma zona, que passava recolhendo o ovo, que em princípio seria posto pelas galinhas naquele dia. Havia casas que davam mais do que um. Parecendo isto uma coisa de sumenos importância, podemos ver pelo semeador, número 186 de 28 de março de 1970,
que o valor da recolha dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro renderam a quantia de 4.095 escudos, o que na altura era muito dinheiro. Fantástico, que delícia. Hoje seriam para aí cerca de 20 euros. Quase que nem dava para os papos secos. Mas naquela altura era mesmo muito dinheiro. Em ovos. Mas mais do que os ovos, este excerto transmite-nos outras coisas. Uma comunidade que vivia em sentimento de partilha e com um propósito. O ajudar a comunidade. Cada um dava um ovo. Valores, por vezes, difíceis de encontrar nos dias de hoje, numa sociedade que se torna cada vez mais egoísta. É preciso que tenhamos muitos adelinhos. Aqueles que têm todo este conhecimento, ajudem-nos a contar aquilo que algum dia possa vir a desaparecer. Nós temos que defender aquilo que é nosso. Eu vejo aqui vários representantes de várias instituições, desde a Igreja aos escoteiros e outras instituições que aqui estão representadas, que defendem diariamente aquilo que acreditam. E nós temos que acreditar que há valores que não podem de maneira perder-se. Deixar um legado de vida à nossa família é sem dúvida muito honroso, mas deixá-lo à comunidade é muito mais. Durante a sessão no Centro Pastoral e Social, também a homenagem com Medalha de Honra da Vila, aprovada por unanimidade em Assembleia de Freguesia no dia anterior. O Sr. Arlindo Andrade é homenageado com a Medalha de Honra da Vila das Lajes em reconhecimento do seu legado cultural de elevado valor, pelo seu profundo amor à terra, pela dedicação à preservação da identidade lajense e pelo contributo como guardião das tradições e da memória coletiva lajense. Uma surpresa recebida com emoção. Emocionei-me, evidentemente me emocionei, porque, claro, eu não esperava de maneira nenhuma. Isto são coisas que, pronto, eu não esperava, francamente não esperava. Já fui homenageado pelo Governo Regional, tenho a medalha de mérito cívico, fui homenageado pela Sé, pela freguesia da Sé também no dia da Sé, e agora, pronto, chegou a altura, parece-me, da minha freguesia também me querer homenagear, não é? Sensibilizou-me muito, evidentemente que sensibilizou-me muito, porque não esperava. Depois desta obra, o autor octogenário tem outro trabalho em mãos dedicado aos impérios do Espírito Santo de Angra do Heroísmo. A dedicação à escrita é praticamente diária.